Mano, como é que eu começo a última videoaula de revisão que eu vou fazer pra vocês? A gente começou lá atrás no primeiro ano e a gente termina aqui nesta última videoaula de revisão. Confesso pra vocês que é um momento muito emocionante pra mim, tá? De qualquer forma, vamos ao que interessa e vamos lá trabalhar os conteúdos que vão ser cobrados de vocês na última prova de história da vida de vocês. Pelo menos no colégio, é óbvio. Bom, o primeiro tema vai ser Guerra Fria. E um aspecto, digamos, um pouco mais interior na Guerra Fria, tá? Não é tão geral assim, não. Porque estamos em vias dos vestibulares, é importante que vocês treinem exatamente aquilo que é mais cobrado no vestibular. O que é tão cobrado assim no vestibular, então, professor? A relação da Guerra Fria com os processos de descolonização da África e da Ásia. É justamente por isso que nós vamos perceber dois movimentos no contexto da Guerra Fria, principalmente a partir dos anos 1960, mas também isso já vem até um pouco antes, logo no pós-guerra. Conforme os países da África e da Ásia terminaram a Segunda Guerra Mundial, começou a ocorrer um processo muito forte de luta contra os colonialismos, né? Uma luta, portanto, por libertação nacional, uma luta, portanto, pelo fim da colonização, para se tornarem independentes. É disso que a gente está falando. E nesse processo de luta, ocorre então, portanto, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, porque, primeiro, é o que eles mais querem, né? Zonas de influência. Onde melhor encontrar zonas de influência do que em países que estavam presos aos seus impérios, presos aos países desenvolvidos da Europa e mesmo os Estados Unidos, e que estavam passando então por um processo de libertação e queriam se tornar países independentes. É por isso, então, que este momento faz com que Estados Unidos e União Soviética disputem esses países ideologicamente. E comecem, então, portanto, a desenvolver uma disputa interna dentro desses países para atrelar esses países à sua orientação política, econômica e ideológica. Agora, não é apenas o interesse econômico, evidentemente. A gente também precisa entender a importância do aspecto político, que é você ter estes países atrelado à sua ideologia. Portanto, nós podemos citar essas duas características, econômica e política, como sendo esse interesse. E, fundamentalmente, o contexto. Um contexto em que esses países que foram colonizados lá no século XIX e que continuaram sendo colonizados no século XX pelas principais potências do mundo europeu, vão estar agora no pós-guerra aproveitando o momento de transformação no contexto mundial para implementar este movimento. E qual é o principal exemplo desse processo, meu povo? Guerra do Vietnã, evidentemente. A Guerra do Vietnã, que começa justamente quando? Quando o Vietnã promove a sua tentativa e consolidação de se libertar da ocupação francesa. Quando faz a sua independência com relação à França, o Vietnã, vai haver ali dentro uma disputa entre essas duas potências para que se consolide alguma das ideologias dentro do país. Como nós sabemos, portanto, o Vietnã começa com um processo de caminhar até o socialismo, os Estados Unidos intervêm nessa dinâmica, acaba não dando nenhum resultado, os vietnamitas vão vencer a guerra e o Vietnã vai se consolidar dentro de uma proposta ideológica do comunismo. Mas este tema de descolonização se insere exatamente aí dentro desse ponto da Guerra do Vietnã. Show? Agora, isso quer dizer que o Vietnã, então, só importa dentro do contexto, digamos, das relações internacionais, na Guerra Fria? É óbvio que não. A Guerra do Vietnã, ela também revela um movimento bastante importante que nós estudamos em aula, que é o movimento da contracultura. Porque a Guerra do Vietnã foi entendida por amplos setores da sociedade norte-americana como uma guerra que não fazia sentido. Principalmente pelos jovens soldados que lá iriam lutar. Então, dentro deste contexto, ocorre dentro da sociedade norte-americana uma série de movimentos que criticavam a Guerra do Vietnã. Movimentos esses que estão inseridos dentro daquela política, daquele contexto que nós entendemos como contracultura.
um movimento principalmente liderado por jovens norte-americanos que pensavam e que defendiam possibilidades de uma alternativa, uma construção alternativa de sociedade. E dentro desse movimento, nós temos o grande exemplo de Woodstock, mas é claro que existem vários outros, várias manifestações, o próprio contexto das lutas contra a segregação racial mostram essa efervescência social nos Estados Unidos. E tendo lutado contra tudo aquilo que era o sistema, estes jovens norte-americanos também vão promover uma série de manifestações para lutar contra a guerra do Vietnã. Agora que nós já vimos a Guerra Fria, chegou o momento de nós voltarmos para o Brasil, analisando agora a Era Vargas e as suas consequências, evidentemente. O primeiro aspecto que é importante da gente trabalhar sobre a Era Vargas é o que ocorre no seu fechamento do primeiro momento, em 1945, e o fechamento do seu segundo momento, né, definitivo, quando Vargas comete o suicídio em 1954. É importante que nós lembremos que em 1945 o Vargas ele está completamente isolado e ele enfrenta uma crise política que vai acabar com a sua deposição como presidente da República. Agora, essa crise ela era uma crise quase que restrita a questões políticas. Quais são essas questões políticas? Evidentemente, a contradição existente entre o Vargas implementar no Estado Novo uma ditadura de orientação fascista e ir combater o fascismo por conta do pragmatismo econômico lá nos países em guerra na Europa, ou seja, lutar contra o nazifascismo lá na Europa. E é óbvio que isso é utilizado para que as populações que estavam visualizando e vivenciando aquela ditadura, que elas então pudessem encontrar ferramentas para combater esta ditadura do Estado Novo. Então, ela é uma crise estritamente política. Não tem questões econômicas por trás, não há uma crise econômica em 1945. O que há é uma crise política, porque afinal de contas o que o Vargas fez foi promover uma ditadura, que torturou, que matou, que principalmente tirou a liberdade de expressão das pessoas, tirou o direito das pessoas votarem. Ou seja, a crise de 45, ela é uma crise política. E a de 54 que vai levar a sua derrocada definitiva, culminando com seu suicídio. É uma crise política também, mas que tem origem em uma crise mais da área econômica. Agora, entendam essa crise econômica. Eu não estou dizendo que o Brasil, como a gente analisou nas aulas, estava passando por severos problemas econômicos. Não é exatamente isso. Mas quando Vargas volta ao poder, eleito em 1951, volta nos braços do povo, ele vai promover o seu nacional-desenvolvimentismo, concentrando exclusivamente esse nacional-desenvolvimentismo nos capitais nacionais. E ele vai, então, promover uma mudança na sua orientação econômica. O Vargas ele vai, primeiro, concentrar os investimentos exclusivamente dentro dos capitais nacionais e vai impedir a penetração dos capitais internacionais dentro do Brasil. Essa política, evidentemente, vai fazer com que ele acabe se afastando do interesse dos Estados Unidos e muitas vezes dos interesses, né, de alguns membros da elite econômica brasileira que tem relação com o capital norte-americano e mesmo europeu, e isso vai fazer então com que uma crise política comece a se instaurar, que vai ser ampliada por uma série de medidas econômicas que o Vargas vai tomar e que vai, de certa forma, contra os interesses dessa elite. Vou citar duas para vocês. A primeira, a lei contra a remessa dos lucros extraordinários, que impedia que capitais que estivessem no Brasil escapassem para outros países, muitas vezes sendo levados para outros territórios ou para fazer especulação financeira, ou para que esses lucros do Brasil acabassem desenvolvendo a economia de outros países. O Vargas, então, ele procura implementar uma lei que obriga que esses capitais, que vão ser lucros do Brasil, escapem para fora.
a lei impede que essas remessas de lucros vá para fora e pede, então, e obriga, então, que esse dinheiro permaneça no Brasil. Qual é a intenção do Getúlio? Desenvolver economicamente o Brasil, garantindo que esse capital que vai se desenvolver a partir desta relação permaneça no Brasil e aumente a produção, aumente a economia, dê mais emprego e promova um desenvolvimento econômico dentro do nosso país. E o outro aspecto que nós também podemos citar é em 1953, quando o Vargas aprova o aumento de 100% no salário mínimo para a classe trabalhadora, fazendo com que os empresários, a elite mais ligada à área rural e mesmo a elite, né, burguesa e industrial que está se desenvolvendo nesse período, que acha aquilo uma grande afronta. Também os militares vão achar isso uma grande afronta, ou seja, quando o Vargas abandona os ricos e governa, de certa forma, mais direcionado para a classe trabalhadora, ele vai acabar resultando nisso em um isolamento político, numa grave crise política, que vai se intensificar com toda a campanha que Carlos Lacerda faz no jornal e vai se intensificar também pelo caso da Rua do Toneleiros, quando Carlos Lacerda sofre um atentado, quando o seu segurança pessoal morre, a culpa recai sobre o gabinete do Vargas e ele acaba não aguentando essa crise política e acaba se suicidando. Reparem que nós falamos de crises políticas e o Brasil normalmente nesse período marcam 3. 45, quando acaba o Estado Novo, 54, quando Vargas se suicida, e 1964, quando o Brasil sofre um golpe de Estado implementando a ditadura. E faltou a gente comentar um pouquinho sobre esta crise instaurada em 1964, que evidentemente não vai ser cobrado totalmente de vocês, mas que é importante de vocês terem isso em mente. Como que a gente consegue atrelar este movimento de 1964 com toda esta proposta da análise do Getúlio Vargas que a gente acabou de fazer? Como vocês sabem, em 1964 o Brasil ele era governado por João Goulart, herdeiro político do Getúlio Vargas, responsável por esse aumento de 100% do salário mínimo quando ele era ministro do Trabalho do Getúlio, lá em 1953. Nesse sentido, em 1964, nós podemos pensar que as reformas de base que tentava ser implementada pelo João Goulart eram reformas muito ligadas à proposta do getulismo, à proposta do nacional-desenvolvimentismo do Getúlio Vargas. Portanto, todas aquelas tentativas de reforma agrária, reforma urbana, de reforma universitária, de reforma fiscal, todas essas medidas elas podem ser vistas como uma continuidade da política de Getúlio Vargas. E isso vai, de certa forma, permanecer dentro dessa crise política, e essa crise política vivenciada pelo João Goulart vai resultar no golpe de 1964. Bom, e agora vamos entrar, portanto, no nosso último tema, e este último tema é o governo do Juscelino Kubitschek. O governo JK, como nós estudamos em sala de aula, ele é marcado pelo aquele slogan pela qual ele foi eleito, dos 50 anos em 5, né? Uma proposta em que Juscelino dizia que iria desenvolver em 5 anos o equivalente a 50. E para fazer tudo isso, ele desenvolveu aquilo que ficou conhecido como o Plano de Metas do Juscelino Kubitschek. O plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, ele partia de um ponto de vista bastante específico, que pretendia, então, promover um amplo desenvolvimento dos setores de produção do Brasil, principalmente das indústrias de base, e também dos setores de energia, para criar condições econômicas para atrair o capital estrangeiro, o capital principalmente norte-americano, dentro do nosso país. Portanto, o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, ele vai ser implementado mudando sensivelmente o nacional-desenvolvimentismo que o Getúlio Vargas promovia.
No governo do Getúlio, vamos relembrar, o nacional-desenvolvimentismo ele barrava a entrada dos capitais estrangeiros. No nacional-desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, ele vai fazer uma proposta de desenvolvimento que vai usar os capitais nacionais públicos e vai também atrair e usar os capitais internacionais privados. Como funciona dentro dessa perspectiva econômica? Os capitais nacionais públicos serviriam para o desenvolvimento da estrutura de produção, as indústrias de base, para criar mecanismos para que fosse possível a inserção de indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis dentro do Brasil. Então, se no Getúlio Vargas não havia a possibilidade de entrada dos capitais internacionais, no governo do Juscelino Kubitschek, ele vai juntar uma coisa com a outra, permitindo a entrada desses capitais estrangeiros no Brasil. Mais do que permitindo, criando elementos para atrair esses capitais para o Brasil. E o resultado disso, como nós sabemos, vai ser um amplo déficit nas contas públicas, uma grande inflação, uma desigualdade ampliada, tanto do ponto de vista regional como também do ponto de vista social, mas, sem dúvida nenhuma, o Juscelino Kubitschek vai cumprir o seu propósito de modernizar o Brasil. Essa modernização vai acontecer, sobretudo, porque essas indústrias que vão ser abertas pelos capitais estrangeiros, principalmente norte-americano, vai conseguir produzir, promover a produção de uma série de produtos industriais que nunca antes na história do Brasil ela tinha acontecido. Qual que é o grande símbolo disso? O carro, que é, sem sombra de dúvidas, um grande símbolo da modernidade que Juscelino Kubitschek quer implementar no Brasil. E é isso, portanto, que vai acabar se relacionando com um outro aspecto do governo do Juscelino que é muito importante no nosso entendimento da sua proposta e do seu governo. A construção da nova capital, a construção de Brasília, que já é um projeto antigo, muito antigo, que data do Império, quando já se queria construir a capital lá no Centro-Oeste, também onde Brasília foi construída, mas com outro ponto de vista, para integrar o Brasil. Lembrem-se que quando o Brasil se transformou no Império, havia várias propostas ali de separação. Então a ideia de transferir a capital mais para o centro era tentar integrar o Brasil. Isso também é vendido durante o governo do Juscelino Kubitschek, mas a proposta de construção de Brasília, ela tem outros elementos. Ela envolve, sem sombra de dúvidas, uma perspectiva de descentralização do poder, descentralização econômica, descentralização da concentração de renda, mas ela tem também significados que são práticos, tirar a capital de um lugar muito efervescente politicamente, que é o Rio de Janeiro, e, é claro, evitar que numa suposta invasão, uma suposta guerra, a capital que ficava, no caso, no litoral também possa ser melhor protegida, mas a gente nunca pode esquecer o elemento que a construção de Brasília envolve, sobretudo, um aspecto simbólico. Construir uma capital moderna. Uma capital que é justamente voltada, planejada, mas planejada para o modal de transporte, que é o que o Juscelino vai desenvolver e que vai defender, que é o carro, o transporte rodoviário. Não se esqueçam que é Juscelino Kubitschek que abandona toda a nossa integração e todo o nosso transporte ferroviário, optando por um desenvolvimento dos nossos meios de transporte, da integração do Brasil economicamente falando, exclusivamente por carro. E onde entra Brasília aí? Justamente nesse símbolo de modernização e nesse símbolo de uma cidade planejada. Planejada para quê? Exclusivamente para o carro. Portanto, Brasília representa a modernidade simbólica do plano de metas dos 50 anos em 5, e Brasília também representa esta cidade que planeja-se exclusivamente para se transportar por carro. O meio de transporte, e não apenas o meio de transporte, mas sobretudo o principal produto, o principal bem de consumo durável que vai se inserir no Brasil durante o governo do Juscelino, sendo o grande símbolo da sua modernidade e da modernidade que ele trouxe para o Brasil.
É isso. Encerramos então a nossa última videoaula de revisão. Espero que vocês façam nessa prova que vocês fizeram ao longo de todo o ensino médio, que é me encher de orgulho. Beijo, meu povo. É tudo nosso e nada deles.